Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai continuar aquela série de vídeos sobre distorções cognitivas e vamos falar sobre hipergeneralização. Como é que funciona a hipergeneralização? Por exemplo, vendedor, às vezes acontece isso, a pessoa que está começando a venda e deu uma venda errada, você vai lá e fala assim, não, nenhuma venda comigo, vendas não é comigo. Isso acontece com muita frequência em outras áreas, por exemplo assim, eu fui tentar uma coisa nova, fui tentar dar em cima de uma menina, alguma coisa assim, e eu levei um não. Não, isso aí não é pra mim, eu não presto, eu não sou bom nisso. Eu vou praticar um esporte e por acaso eu não vou bem naquele dia. Automaticamente eu acho que aquilo ali não presta pra mim e nada no mundo vai ser bom pra mim em relação a esportes. A gente pega um ponto muito específico de uma determinada experiência e reforça ele muito grande. A gente, como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta em relação a todo o resto que tem em relação àquele determinado ponto. Então, por exemplo, a questão da venda. Você pega uma falha e fala que basicamente tudo acontece daquela forma. Você pega, por exemplo, você vai cantar uma menina, alguma coisa assim, deu errado, automaticamente nenhuma menina gosta de você e você vai morrer sozinho e tudo mais. É um comportamento que você, parando pra pensar, você vê muito em adolescentes, que é aquele ponto exagerado, que é tudo é nada. Sabe, ou eu consigo tudo aquilo ali, ou se eu tiver uma experiência que não me foi favorável, aquilo ali não presta, ninguém gosta de mim e tudo mais. Uma pessoa te tratou mal, você acredita que tem alguma coisa errada com você e que naquele dia em específico ninguém vai gostar de você e tudo vai dar errado e o seu dia vai ser terrível. Você começou batendo o pé no cantinho da porta, você já exagera e fala assim, esse dia eu tenho certeza que vai ser o pior dia da minha vida. As pessoas que sofrem com esse tipo de distorção cognitiva, sempre tudo é muito. Vamos dizer assim, ela pega uma experiência que às vezes é pífima, pequena demais, e ela exagera num nível que ela não consegue, vamos dizer assim, enxergar as coisas boas que aconteceram. Raramente isso acontece por ponto positivo, mas também acontece. Então você pega aquelas pessoas e fala assim, a sorte sempre está ao meu lado, e ela tende a se arriscar muito mais do que realmente aconteceu. E quando você olha a experiência, dá muito mais errado que certo. Então, por exemplo assim, quando é bom, às vezes até ajuda a pessoa, mas normalmente as pessoas olham para a parte ruim disso tudo. Quem joga esportes, tem alguns esportes que contam com estatística, por exemplo, um poker. O poker é muito comum você falar assim, o Aizai sempre dá errado comigo. Eu nunca consigo ganhar essa mão, eu nunca consigo fazer isso. Toda vez que eu pego essa carta dá errado. Sendo que estatística é matemática. A matemática ela dá igual para todo mundo. Não existe diferença de pessoas para matemática. Mas a gente pega só os eventos que realmente importam pra gente. Essa distorção cognitiva acontece, você parar pra pensar, se começa a vir um monte de exemplos que até você às vezes faz e nem percebe, e ela é muito interessante porque se você parar pra refletir um pouquinho só pra pensar sobre ela, você já percebe que não é bem assim. Que o fato de uma coisa ter dado errado uma vez não significa que sempre vai dar errado. O vendedor, por exemplo, que é do primeiro exemplo, tem aquela frase, né, o não eu já tenho. Por quê? Ou eu tenho que ter 499 não pra ter um sim. Por que tudo isso? Porque o não faz parte. O fracasso em relação a algumas experiências faz parte. No esporte, as coisas dão errado o tempo inteiro. Nas vendas, as coisas dão errado o tempo inteiro. Na paquera, as coisas normalmente vão dar errado também, é normal. E aí você vai indo e vai escalando e vai se expondo a novas experiências até uma hora que uma se enquadre com você. Quem participa do mundo dos negócios, às vezes algum empreendedor que tá me assistindo, sabe que normalmente as coisas só dão errado. Na verdade, elas vão dando errado até um ponto que o que dá certo compensa as coisas erradas. Mas quando você tem essa ideia da hipergeneralização, você tende a acreditar que, porque uma coisa deu errado, você não vai conseguir fazer as coisas darem certo. E é por isso que quando você vai ler livros de autoajuda ou coisa do gênero assim, a coisa que você mais escuta é: o sucesso é uma escada de 1000 fracassos, o não você já tem, se você não sair da zona de conforto, você não vai sair. E tudo isso são formas de tentar dizer que normalmente as coisas dão errado. É natural dar errado. Não tem o que fazer. A diferença entre uma pessoa que consegue, vamos dizer assim, construir algo que ela gosta e uma pessoa que não consegue, é que a pessoa que conseguiu, ela normalmente aprende a lidar com as coisas que deu errado. E muitas vezes a pessoa que não conseguiu, às vezes ela não conseguiu usar aquele erro para aprender alguma coisa nova. Então é uma coisa que, é lógico que eu estou exagerando, mas é uma coisa que quando você começa a perceber, você começa a ver que é normal. E eu só tenho que começar a perceber como utilizar essas falhas a meu favor. Se eu errei na venda a primeira vez, aonde eu errei? Como é que eu faço para diminuir a quantidade de nãos que eu tenho? Vou numa paquera. Será que eu cheguei na menina de uma forma educada? Será que eu consegui convencer ela que eu sou alguém interessante? No esporte, será que eu joguei de forma correta? Será que eu treinei aquele determinado ponto?
Entende? Então, assim, é uma coisa interessante de você começar a perceber, quando você percebe que tem essa hipergeneralização, para começar a melhorar a sua qualidade de vida. E às vezes começar a usar esses pontos a seu favor. Fracasso não é ruim. O ruim é viver de fracasso. É acreditar que aquilo ali é a sua verdade absoluta. Errar, as coisas vão sempre dar errado. Mas, se você aprende como lidar com aquele erro, a sua vida fica muito mais fácil, fica muito mais leve, e você não acredita que aquilo ali é uma pedra que você tem que carregar, uma cruz que você carrega, simplesmente porque é você. É um pensamento meio egoísta, muitas vezes, mas a gente tem, naturalmente. E não acredito que é só você, não. Eu me pego diretamente fazendo esse tipo de coisa. E o que você faz? Bate a poeira do ombro, olha, tô me enganando aqui. E segue em frente, é natural. Essas distorções é interessante porque elas acontecem com todas as pessoas. Algumas muito mais, outras muito menos. Algumas pessoas têm umas mais fortes, outras têm umas pessoas que têm outras mais fracas. Mas no geral elas acontecem com todo mundo. Algumas experiências que eu tenho, ela acontece com alguma pessoa com muito mais frequência. Comigo acontece com muito menos frequência uma distorção. E aí a gente vai aprendendo a identificar ela. E quanto mais repertório eu vou tendo, mais fácil vai sendo para mim identificar elas. Beleza, pessoal? Quem tiver com dificuldade, algum problema emocional, alguma coisa do gênero, eu trabalho com psicoterapia online. Entre em contato comigo, que eu estou à disposição para tentar te auxiliar. Tem minhas redes sociais aqui embaixo, que eu te explico o meu trabalho e a gente começa a também lidar com tudo isso aí. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.